Então, o que a gente vai falar hoje é sobre o estágio aqui, o estágio integral do último ano da engenharia aqui no INSA, e na França tem um padrão parecido, né? Como é que é? Qual é a diferença? Vocês que conhecem a realidade brasileira, o que vocês acham? O que vocês acham que é bom? O que vocês acham que é ruim? Então, eu queria que antes da gente fazer as perguntas, vocês se apresentassem um pouco, falassem do nome, de onde vem e tal. Tá. Eu me chamo Daniel, como a Ana falou. Eu venho de Goiás. E no Brasil eu estudava na Federal de Uberlândia. E no Brasil eu fazia engenharia civil. No Brasil eu fiz até meu quarto ano. E aí tive a oportunidade de fazer o duplo diploma. Então aqui na França eu refiz o meu quarto ano, o meu quinto ano agora. E para o meu quinto ano eu escolhi a especialização de engenharia urbana, que era uma área que eu já queria trabalhar no Brasil. Só que no Brasil ainda resta uma bem a parte de arquitetura e tudo. E aqui na França é bem, como posso dizer, é variado, na verdade, essa área. Então, quando eu tive a oportunidade, eu falei, nossa, perfeito, é isso que eu quero fazer e caiu certinho. Então, meu nome é Thaís, eu venho do Rio Grande do Sul, mais precisamente da Universidade Unicinos, que é em São Leopoldo. Ela é uma universidade particular. A minha universidade fez uma parceria com o ENSA, então eu vim para cá através de um edital, que eu ganhei a bolsa, enfim. E aí aqui eu vim fazer o quarto e quinto ano do ENSA em Engenharia Mecânica, que é o curso que eu também fazia no Brasil. E com essa bolsa eu já vim com um estágio já programado numa empresa, que foi a empresa que fez a parceria com o INSA e com a minha Universidade do Brasil. Aqui o estágio é integral. Então, no último ano, no último semestre, né, no último ano, vocês não ficam pegando o ônibus, vai para a universidade, assiste uma aula, volta, vai para o estágio. O estágio ele é integral, o período é integralmente um estágio. O que vocês acham disso? Vocês acham que é bom, é melhor, é pior? Então, para mim, eu acho bom, porque nesse aspecto, porque você consegue focar só no trabalho, que no Brasil às vezes fica difícil, porque você tem que trabalhar, tem que pensar em estudar, tem que ir de noite. Por exemplo, o meu curso era noturno no Brasil, então eu fazia o estágio o dia inteiro e de noite eu ainda ia para a faculdade todos os dias da semana, então era complicado, você não conseguia se focar da mesma maneira. E aqui não, aqui eu sinto que é muito mais fácil essa questão de você conseguir realmente focar no trabalho, e até porque aqui, em geral, os assuntos de estágio, eles são bem mais de engenharia, eu diria assim, você tem um cargo de responsabilidade no que você está fazendo, então você realmente precisa focar nisso, né? Eu acho que isso que a Thaís falou, acho que é importante no sentido de, como a gente tem um período dedicado pro estágio, você é tratado como um trabalhador, porque você vai fazer uma jornada de trabalho normal, você vai trabalhar das 9 às 17, você vai ter um projeto a seguir, então você acaba tendo responsabilidade de um trabalhador normal. Então isso faz com que os estágios aqui eu senti uma diferença muito grande no sentido de, no Brasil eu era alguém que tinha como o aluno, entre aspas, que estava lá ao mesmo tempo tendo aula e ao mesmo tempo não me davam tanta responsabilidade assim. E aqui na França, não. Aqui na França é o contrário. Eu cheguei na empresa, tipo, ó, você vai trabalhar nisso. E ao mesmo tempo que a gente te forma, o projeto é seu. Então, acaba que eu senti que eu desenvolvi muito mais aqui do que no estágio que eu podia realizar no Brasil. Justamente porque, como eu não tinha aula, como eu não tinha preocupação, eu estava trabalhando e a responsabilidade toda era isso. E vocês acham que, estando o tempo todo dentro da empresa, vocês se preparam melhor para ser engenheiro? Vocês já se sentem engenheiros sendo estagiários no final do ano? Ou vocês acham que essa interação de ir para a universidade e voltar também é importante em algum momento? Assim, você prefere se sentir mais aluno? Eu acho que, como a universidade ela está sempre próxima, aqui eu senti que tem um contato muito maior entre tutor faculdade, o tutor da universidade, o tutor empresa e vice-versa. Eu senti que qualquer dúvida que eu pudesse ter, eu tinha a quem perguntar. E o fato também de intercalar um estágio fazer o quarto ano inteiro, aí você tem um estágio no quarto ano, depois você tem aula, e no fim você trabalha de verdade, faz com que
eu me sentia muito mais preparado. E, ao mesmo tempo, as dúvidas que eu tinha no meu estágio, eu pude ver lá durante o semestre seguinte, nossa, isso aqui é uma coisa que eu senti na prática que eu não sabia. Então, acaba que eu pude me guiar melhor com base na experiência que eu tive. Então, tipo, nossa, isso aqui eu achei, isso aqui não era tão importante, mas isso aqui era e eu não dei tanta, não valorizei tanto. Uhum. Eu acho que isso faz uma diferença. Então, acaba que o estágio de verão, né, que é feito entre o quarto e o quinto ano, faz essa transição de aluno engenheiro e o último estágio você testa ser engenheiro, né? De E verdade, o tempo todo, né? Está tempo é integral. interessante, porque no meu estágio do quarto ano, eu fui trabalhar num sujeito que eu nunca tinha trabalhado antes e que eu estava trabalhando em obra, como engenheiro de obra. E assim que eu cheguei no meu estágio, eu cheguei realmente com a mentalidade que seria um estágio que nem no Brasil, que eu iria ter a responsabilidade de um estagiário, que eu me pegar, como, entre aspas, pegar na minha mão e me mostrar aos poucos. E aí, ao longo do meu estágio, foram 3 meses de estágio, eu senti, na verdade, pouco tempo depois que eu comecei, eu senti que não era assim. Era você tem suas coisas para fazer e se vira. A gente está aqui para te ajudar, mas é você, a responsabilidade é sua. E no final do meu estágio, eu conversando com os colegas, pedi um feedback para o meu chefe e tudo, eles falaram que eu cheguei enquanto, realmente, como estudante e saí como engenheiro. Todos os clientes que conversavam e tal, não percebiam que eu era ainda estagiário, não falaram que eu era estagiário. Daniel, hoje em dia, formando hoje, eu me sinto preparado pro que eu vou fazer. Então, para mim, eu acho interessante ainda ter um pouco de contato com a universidade, porque como eu quero partir mais para um lado acadêmico, para mim, eu acho que faz mais sentido. Porém, se eu fosse comparar, se eu tivesse feito só a universidade no Brasil e não tivesse feito na França, eu tenho certeza que eu não estaria 50% do que eu estou preparada hoje para ser uma engenheira. Eu sinto que aqui eu adquiri muito mais a questão de engenharia mesmo. Até porque eu acho que, não sei se é uma questão de todas as universidades na França, mas o INSA, ele puxa muito pelo lado mais humano do engenheiro, né? Ele tenta mostrar a questão assim, ele te prepara muito para o mercado de trabalho, como você tem que se comportar e como vão ser as entrevistas, a questão das matérias de PPI que ajuda você e tudo mais. Eu acho que isso ajuda bastante a você aprender a lidar com essas coisas que a gente não aprende no Brasil. Eu também gostei muito aqui a questão da responsabilidade, porque no Brasil eu também tinha feito um estágio, só que realmente lá eu sentia que eu não tinha tanto poder, no sentido de fazer sugestões e tudo mais, porque como eu era só uma estagiária, em geral o pessoal não levava muito em consideração a minha opinião. E aqui não, aqui meu chefe chegou e ele disse, ó, eu tenho isso para te fazer, tu tem tal tempo para te fazer e tu meio que se vira como tu vai conseguir fazer. E daí eu fiquei, what? Tipo, eu não Uhum. entendi que era assim, aí eu no começo fiquei um pouco assustada, aí depois eu gostei, porque aí realmente eu podia fazer o trabalho no meu ritmo, como eu achava bom, e aí eu tinha que correr atrás e perguntar para as pessoas e tal, porque tipo, ele não chegava e dizia, você tem que fazer isso, 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 isso. Ele só dava o resultado final e tipo, você tem que descobrir como fazer isso. E é basicamente o que o engenheiro vai fazer. Você não precisa saber toda a teoria, você não precisa saber tudo como a parte de, por exemplo, fórmulas e tudo mais. Você não precisa decorar esse tipo de coisa, mas você precisa saber como pesquisar isso para chegar no resultado que você quer. E eu acho que é isso que eles ensinam bastante nos estágios aqui, pelo menos foi o que eu senti no meu estágio, né? Mas ao mesmo tempo, como eu gosto um pouco mais da parte acadêmica, eu não via tanto um problema em ter aula e o estágio junto nesse sentido, porque eu conseguia ter um pouco mais de contato com os professores e conversar mais com eles e tudo mais. E esse contato com os professores, quando você faz o estágio integral, o professor se aproxima mais da indústria, ou porque no Brasil acaba sendo uma disciplina afastada, que a gente considera uma disciplina na hora que vai lançar a nota, mas praticamente os professores não consideram que estágio é uma disciplina, é uma experiência lá fora. Assim, não é Sim. muito próximo. Essa proximidade, vocês acham positiva ou vocês acham que não faz muita diferença? Eu acho que é uma abordagem muito diferente, porque no Brasil, ao mesmo tempo que eu sentia que eu ainda era estudante, em estágio e tudo, eu sentia que meus professores, a minha relação com os meus professores era muito mais próxima do que aqui na França. Eu acho que isso vem da Sim. cultura do Brasil,
no ponto de se qualquer hora eu podia chegar na faculdade, procurar um professor e falar, olha, eu tô com esse problema no estágio, o senhor pode me ajudar? E eles iam me ajudar. Aqui é mais um contato assim, a faculdade toma conta de você, a gente está te acompanhando, sabendo se está tudo acontecendo bem, se tem algum problema e tal, mas acaba que você é o empregado daquela empresa. Então, é basicamente a empresa que é responsável por você, por te ensinar, por te formar. Eu concordo com o Daniel. Eu senti aqui no Brasil eu tinha muito mais contato com os professores. Eu não sei também se foi uma questão da língua, de eu não conseguir ter tanta intimidade pela questão da língua, ser diferente, mas, tipo, no Brasil eu fiz muito amigo professor, que eu falo até hoje, peço, às vezes eu tenho dúvida, eu mando no WhatsApp para o meu professor do Brasil, que nem é mais meu professor, nem tá mais na minha universidade, e aqui eu sinto que não tem tanto essa aproximação, mas eu acho que também é um pouco da cultura francesa, que eles não são de serem tão próximos, assim, dos professores, né? Em relação ao meu estágio, o meu tutor do INSA, ele foi sempre super prestativo, mas assim, eu não senti como se ele tivesse lá para me guiar, assim, foi mais questões administrativas e mais essa questão de tipo saber se estava tudo bem, a questão assim pessoal, mas na questão assim do ensino mesmo não vi tanta importância assim. Mas eles avaliam se o nível do que vocês estão fazendo no estágio vai ser suficiente para o final de curso, né? Porque, na verdade, a gente faz o estágio, mas você tem que apresentar esse estágio e tem que fazer um documento escrito. Isso. Então, se for um estágio banal, você não vai conseguir fazer um documento, você não vai conseguir defender. Então, esse contato para saber se tem esse nível, como é que ele acontece? E esse contato, na verdade, eu acho que ele remonta até na hora de você procurar um estágio. No Brasil, todos os estágios, quando eu procurei, as ofertas eram muito vagas. Aqui, o posto, quando você vai postular para alguma vaga, já vem escrito assim, as missões que você vai fazer, como que você vai trabalhar, com quem você vai trabalhar. Então, aqui é muito mais descrito. Então, quando você chega, você já tem as suas missões. E tanto que, quando você, na faculdade, você protocola o seu estágio, você pede para fazer a convenção, o coordenador do curso responsável, ele analisa o conteúdo do seu estágio, se há alguma coisa pertinente ou não, se suas missões são condizentes com a sua formação. E eu senti que no Brasil era mais vago, assim. Então, acho que isso acaba prejudicando também o conteúdo do estágio. Por exemplo, na engenharia mecânica, a gente tem amigos que já chegaram no estágio com o próprio tema do TCC, entre aspas. Que o tema do estágio ele já é, tipo, o dimensionamento de uma coisa X para tal função. Então, é uma coisa bem específica, já é isso. E o professor avalia normalmente, né, Thaís? Sim. Ele não é só a empresa que dá o tema, tem que saber, o professor vai dizer se aquele tema é suficiente. Sim, na verdade, o meu professor, ele entrou em contato e ele pediu quais seriam os temas e tal que eu ia trabalhar, até pela questão do corona, né, que atrapalhou bastante o desenvolvimento do meu assunto, no caso. Ele pediu se eu ia conseguir fazer, se ia dar tempo e tudo mais, senão a gente podia conversar para ver como, né, abordar de uma forma mais válida. Mas no final, porque eu já apresentei o meu projeto, né? E no final foi super bem, eu achei. E ele falou que também, que achou que eu consegui lidar bem com a situação e que eu fiz um bom trabalho. Então, tipo, nessa questão, eles avaliam realmente para ver se você teve a capacidade de fazer algo como um engenheiro, né? Que é o objetivo deles no estágio. E vocês acham que as disciplinas preparam para o estágio ou elas preparam para o conhecimento? O estágio é uma consequência. Ou seja, aquelas competências que a gente tenta desenvolver durante as disciplinas, vocês sentem que elas ajudam na hora de trabalhar no mercado? Então, eu acho que a minha resposta vai ser diferente da Thaís, porque o curso de engenharia civil aqui na França ele é diferente do engenharia mecânica. Aqui no nosso quarto ano, até o terceiro ano são matérias generalistas. No quarto ano, a gente já tem duas opções profissionalizantes. E o nosso quinto ano ele é verdadeiramente específico. Então, você escolhe uma área e nessa área você vai desenvolver matérias com a maior parte no quinto ano, na verdade, são pessoas que trabalham, são engenheiros formados, são engenheiros que estão no mercado de trabalho, que vêm da aula. Então, o nosso quinto ano, ele é realmente preparatório para o mercado de trabalho. A gente tem, eu acho que eu tive 2 aulas só no meu quinto ano que foram com professores. O resto tudo foram com profissionais que já trabalham na área e que vêm dar
uma aula. Então acaba que a abordagem que você tem é uma abordagem do mercado de trabalho, é uma abordagem de alguém que está no mercado. Uhum. Então, você estuda fórmula, sim, mas você estuda a aplicação dela, você estuda o efeito dela, como avaliar se está certo ou errado. E não aquela base teórica que a gente tem no Brasil de desenvolver a coisa, de aprender o assunto, por que que a gente faz isso tudo. Só antes da Thaís responder também, queria te perguntar especificamente disso que você falou, que os professores dão aula. Eu acho que no Brasil costuma-se ter um certo preconceito do nível técnico das pessoas que estão no mercado de trabalho, que é uma coisa um pouco, na minha opinião, estranha, porque se as pessoas se formaram, estão no mercado de trabalho e exercem a profissão, ao contrário, elas têm um nível técnico aplicado muito alto, né? Isso. Então, ter aula com essas pessoas você está próximo da aplicação da teoria que foi feita na universidade, né? E não tem uma diferença de nível, na minha opinião. Mas você que teve aula com essas pessoas, você acha que teve uma diferença de nível técnico entre os professores e as pessoas que estão no mercado de trabalho? De forma alguma. E ainda mais que aqui a maioria tive bastante professores, bastante intervenant, que eram ex-alunos em SA. Uhum. Então, são pessoas que estudaram na sua faculdade, que voltam para te falar do assunto que hoje eles trabalham com isso. E eu acho que no Brasil a gente tem um preconceito muito grande com isso de mercado de trabalho. Eu acho que, no meu ponto de vista, é a coisa que mais faz falta na Universidade Pública Federal, que é esse contato com o mercado de trabalho. É alguém que está no mercado de trabalho, que às vezes não tem a formação, um mestrado, um doutorado na área, mas que tem um conhecimento prático. Não é prático só de como fazer, de bricolagem, não. É prático, técnico de alto nível, né? Isso. O que você acha, Thaís? Então a minha realidade é um pouco diferente, porque como eu faço universidade particular, eu tive vários professores, então, que eram do mercado de trabalho no Brasil mesmo. E a maioria deles tinham trabalhado anos na indústrias e depois eles viravam professor. E aqui na França, então, foi o contrário. Acho que todos os professores que eu tive eram professores realmente acadêmicos, e eu senti uma diferença, assim, por exemplo, eu senti que aqui no curso de engenharia mecânica que eles realmente faziam muito mais a parte teórica, assim, não tinha essa parte mais de aprendizado voltado para a indústria, sabe? Uhum. No Brasil eu sentia que para mim era mais forte, porque como eu tinha professores na indústria, eles já viam, não, porque você vê isso em tal empresa, porque eu já fui lá e prestei consultoria, e aconteceu isso, isso, isso. E aqui não, aqui era muito teórico. Aqui é você chega, ele dá a teoria, você faz o exercício e você faz a prova. A gente tinha mais horas práticas aqui, né? Mas eram coisas assim mais teóricas também, não era muito voltado à indústria. Isso eu senti um pouco falta daqui. Tanto é que no Brasil eu via muito a questão de fazer desenho técnico, que é tipo mexer em software, CAD, CAM. E quando eu vim para cá, eles também têm essa questão de mexer muito em software. Você aprende muitos softwares aqui, que no Brasil a gente não tem a mesma oportunidade. Só que ao mesmo tempo eu sentia falta, porque não era voltado para a indústria, assim, eram mais coisas, tipo, faz mais projetos, assim, uh, que você não conseguia fazer tanta correlação com a indústria, porque como eu já trabalhei na indústria no Brasil, eu já consigo ver essa questão da indústria e eu via que faltava bastante isso no curso de engenharia mecânica, pelo menos. Pode ver, tem uma diferença cultural também de diferentes universidades no Brasil, né? A gente está tentando falar de uma Sim. forma em geral, mas talvez tivesse que analisar cada caso, né? Mas, de fato, é importante ter a parte prática e de pessoas que venham do mercado, né? E aí, para fazer, então, você faz um estágio, você tem que escrever e defender no final. Esse texto, ele prepara você para um relatório técnico depois no mercado de trabalho, ou ele é mais um texto acadêmico, como a gente está acostumado no Brasil? Como é que existe diferença entre esse texto do projeto final, estágio, daqui para o que é feito no Brasil? Para mim, porque às vezes depende do curso, por exemplo, na mecânica, para mim, ele foi mais realmente voltado para um relatório técnico, diferente do Brasil, que você faz, que a gente considera o TCC no Brasil, né? No Brasil, ele é voltado praticamente para uma forma acadêmica, onde você tem que criar ou, enfim, chegar a uma conclusão própria sua. E aqui não, aqui eles usam um estágio para você também conseguir chegar a uma conclusão sua, mas em um assunto que é de interesse da empresa, né? Que não é você que está lá inventando, enfim.
E eu senti que foi muito mais técnico. Por um lado foi bom, porque, tipo, eu não perdi horas e horas fazendo a parte da bibliografia, porque eu mais ou menos já sabia o que colocar, porque eram conceitos que eu já tinha trabalhado antes, então não era nada absurdo. Mas ao mesmo tempo, como eu, por exemplo, quero seguir a cadeira acadêmica, eu senti um pouco falta no sentido que, tipo, eu queria ter realmente feito algo que era eu que tinha criado e não que eu estava fazendo pela empresa, sabe? E eu sinto que no TCC eu tenho essa liberdade e aqui eu não tinha. Mas também isso vai da questão de você escolher bem o seu estágio e na área que você quer seguir, porque aí você consegue juntar os dois, né? E como aqui eu acabei fazendo meu estágio na área automobilística e eu quero seguir a área acadêmica em outra parte, então para mim ficou um pouco complicado essa questão. Você acha que se tivesse feito um estágio de mestrado científico, esse texto seria um pouco diferente também, esse formato? Sim, até eu tenho uma amiga que ela fez um Master Recherche, que seria então, no caso, o mestrado daqui voltado para a pesquisa, e ela fez o mesmo, por exemplo, o mesmo relatório que a gente fez, só que ela adicionou o estado de arte, que é a bibliografia. Mas assim, eu sentia que no Brasil isso era muito mais forte, tipo, eu senti que aqui foi bem mais leve, assim, ela fez o état de arte do jeito, assim, que ela achava que tinha que fazer. E no Brasil, não, a gente tem a BNT, tem um monte de coisa, você tem que seguir normas, senão já desconta ponto e não sei o que lá. E que eu senti que foi mais light, assim. Na verdade, eu acredito que o jeito francês de fazer, que é um estágio ligado já com seu TCC, mas para todo mundo que quer seguir a carreira a profissional, eu acho uma forma muito melhor de você usar seu tempo. Porque acaba que o seu projeto que você vai desenvolver, você desenvolve ao longo do seu estágio, e o seu TCC, você vai falar sobre isso. Então, você tem muito mais propriedade para falar, porque é algo que você desenvolveu, e é algo que você desenvolveu durante o seu estágio, não é uma coisa que você fez em paralelo. Na UFO, o nosso TCC já de engenharia civil, ele na ideia ele é igual ao da França, no sentido de que a gente tem que desenvolver um projeto de engenharia civil, alguma coisa de engenharia civil, mas que seja voltado para a sociedade. Não pode ser alguma coisa puramente acadêmica, puramente científica, só que ao mesmo tempo, ainda respeitando todos os como posso falar, todos os critérios de trabalho científico, acaba que ainda fica uma coisa muito científica. Uhum. E acaba que distancia um pouco da realidade do profissional. Então, eu acho que a forma como a gente desenvolve aqui na França, ela é mais voltada, na verdade, o curso inteiro ele é mais voltado para te preparar para o mercado de trabalho. E isso faz com que o seu TCC ele é em coerência com o jeito que francês de ensinar engenharia nas escolas, que é para te preparar para trabalhar. E se você quer fazer um master recherche, uma tese, daí você tem que procurar outra parte. Antes da gente falar de aproveitamento do crédito, para a gente encerrar, só para isso é tema de um outro vídeo, de um outro debate, né? E que a gente poderia falar bastante, mas assim, existem muitos professores no Brasil que falam que preparar para o mercado de trabalho, você prepara para uma situação em mutação, ou seja, você não prepara para a pessoa ficar a vida toda como engenheiro, você prepara para um momento. Existem pessoas que concordam e discordam disso. Você acha que você tem um débito por ter sido preparado para o momento atual, ou você acha que preparando para o momento atual você está preparado para qualquer momento? Eu senti que no Brasil, o fato de a gente ter essa carga teórica muito grande, eu não estava preparado para nada, na verdade. Eu tinha muito conteúdo que foi colocado em cima de mim, mas ao mesmo tempo eu não sabia como usar. Por exemplo, quando eu cheguei no meu estágio do quarto ano, já eram matérias que eu já tinha feito, já tinha feito na teoria, então eu sabia como fazer tudo. Só que na prática eu não sabia fazer nada. Eu não sabia, eu tinha meu conhecimento teórico, mas ao mesmo tempo eu não sabia aplicá-lo. Então eu acho que acaba que sim, você está preparado, mas ao mesmo tempo não. E hoje em dia eu sinto que eu tenho muito mais jogo de cintura de correr atrás do que eu, sei lá, se no meu estágio atual, quando eu não sei uma coisa, de correr atrás, de pesquisar, de estudar um pouco do que necessariamente do conteúdo teórico que eu tive, que eu estudei no Brasil, que eu já tinha feito. Entendi.
que você acha, Thaís? Você está preparada fazendo esses 2 anos aqui no INSA para qualquer mudança no mercado de trabalho? Eu gosto de falar que na minha universidade eu tinha um ensino muito bom, porque eu não posso reclamar, ele nos preparava para várias áreas. Que eu cheguei aqui, eu mais ou menos já tinha uma noção, também porque eu já tinha feito estágio antes, então acho que isso me deu uma boa noção de como funcionava o mundo das empresas e tudo mais. Mas eu acho que sim, o INSA contribuiu muito para eu poder me sentir realmente preparada para ser engenheira. Eu acho que se eu não tivesse vindo para a França e feito esse intercâmbio, eu não estaria tão preparada quanto eu tô hoje. Tipo, hoje eu sei, como eu posso dizer, eu sei me vender, sabe? Eu sei dizer o que eu sou boa, o que eu não sou, e eu consigo tirar proveito disso. No Brasil eu era muito insegura nessa questão, porque no Brasil a gente não aprende como se portar para uma entrevista de trabalho, como o que você tem que, como achar seus pontos fortes e fracos, que são muito importantes para quando você quer achar um emprego, né? E com essa experiência do INSA, eu senti que eu estou muito mais segura, até porque tem a questão do intercâmbio, né? Por ter vindo para cá, ter passado por tudo isso, então já dá uma segurança a mais. Mas também porque eu acho que aqui na França eles gostam de tratar as pessoas realmente como indivíduos e fazer com que eles consigam integrar o mercado de trabalho, que as pessoas é uma questão também de cultura, porque aqui eles são bem disciplinados nessa questão, eu acredito, os franceses, pelo que eu percebi. Então essa inserção no mercado que eles fazem agora no último ano ajuda bastante a dar uma noção para eles como realmente funciona o mercado, porque muitos são ainda, como eu posso dizer, só viram coisas teóricas, o que, na minha opinião, para você realmente ser um engenheiro, você tem que fazer a prática, senão a teoria só não te torna engenheiro. Eu sinto que aqui na França, na verdade, posso falar, eles se preparam para uma coisa, mas ao mesmo tempo, se você decidir mudar de área, você consegue. No sentido assim, você pode começar uma coisa nova, e os franceses, eu acho que é muito enraizado na cultura deles, na questão de, eles são muito francos e diretos. Então, se você não sabe, eles falam logo, eu não sei isso. Então, já aprende logo e vai. Uma coisa que eu senti bastante diferença é isso, aqui aqui eles detestam quando você fica com a coisa na cabeça e você tenta gastar tempo para isso. Eu acho que a gente tem a ideia ainda de querer saber tudo, de querer dominar tudo e tal, e a gente tem esse medo de falar que não sabe. E aqui eu vejo que é o contrário. Você não sabe, você fala e pronto, e a gente já aceita, você aprende isso e a gente vai. Para terminar, queria, assim, vocês vão voltar agora para a universidade, vocês estão fazendo duplo diploma, então vocês vão voltar e vão validar os créditos, né? Vocês vão eliminar as disciplinas e tudo mais. Como é que vai ser essa transição agora para vocês chegarem no Brasil e ter o diploma de lá, fazendo um novo projeto, fazendo esse projeto? Como é que vai ser? Na verdade, como eu já conversei com o meu coordenador e ele disse que eles não iam aceitar o meu estágio aqui como meu TCC no Brasil, porque, enfim, tem umas regras lá e ele disse que não tinha como validar. Então, eu vou ter que voltar para o Brasil e fazer um TCC. Eu posso aproveitar o que eu já fiz aqui e fazer o TCC, ou eu posso fazer ele do zero, né? Que eu acho que eu vou acabar fazendo ele do zero, porque como eu quero seguir em outra área, eu acho que é mais importante para mim mudar, então, o meu TCC. A princípio, eu não consigo aproveitar o que eu fiz, o TCC aqui da França, como o TCC do Brasil. É só como estágio, né? Como estágio você valida. Sim. Entendi. O meu caso ainda, que eu sou o primeiro estudante de duplo diploma da UF que vem de civil para cá, então meu caso ainda é muito novo, mas ainda mais nessas horas de coronavírus, então acho que isso vai pesar bastante, mas acredito que vai dar para aproveitar tudo, tanto o estágio do quarto ano quanto o estágio do quinto ano com o meu TCC, então não tem ainda como falar. Entendi. Queria que deixassem uma frase, uma recomendação para quem vem fazer estágio aqui, um estágio no final do ano, porque tem gente que vem mesmo sem ter feito uma formação aqui. Então, de repente, alguém tem interesse, acha um estágio e quer vir no final, vale a pena? O que vocês recomendam? Eu, particularmente, diria para vir, porque mesmo se no estágio em si o assunto, ou sei lá, a integração com a empresa não for muito boa, só o que você ganha de bagagem emocional por estar aqui sozinha, lidando com todas as coisas que acontecem em um intercâmbio,
só isso já é super enriquecedor e faz você crescer, sei lá, 100% na sua mentalidade, emocionalmente, enfim. Mas pela questão do estágio, assim, um conselho que eu posso dar, e que eu acho que se alguém tivesse me dito teria sido muito bom para mim, é que foi o que o Daniel também comentou, que os franceses realmente são francos e diretos. Então, você não tem que levar tudo o que eles falam para o pessoal, porque senão você vai ficar maluca. Porque no Brasil, pelo menos eu tinha muito cuidado de falar as coisas, e na minha região também o pessoal não fala diretamente. Eles usam uma linguagem, não sei, mais gentil, não sei. E aqui não, eles falam mesmo, nossa, não tá bom. Ou tipo, nossa, por que você não fez isso? E daí às vezes você fica meio assustado e tipo, não é a maneira deles realmente de serem francos e diretos, e você aprende a lidar com isso, e depois quando você se acostuma com isso é normal. E também que aqui, até com essa questão do corona isso vai mudar, mas em geral quando você chega no trabalho você tinha que dar beijo em todo mundo, mesmo que você não conhecesse, você nunca visse a pessoa, que eu achava isso um absurdo, mas tudo bem. Aí veio o corona e graças a Deus essa parte aí eu acho que vai ser eliminada, mas enfim, fica a dica, tem que dar beijo em todo mundo, se não tiver corona. Ainda bem que tem que dar oi ainda para todo mundo. Tem que passar de sala em sala e falar bonjour. E se você já deu o bonjour, você tem que falar bonjour. Se você falar bonjour e você esqueceu que você já tinha falado, pessoal, mas eu já te dei bonjour. Porque também não é assim. É. Uma vez só, tá bom. Isso, é isso. Mas em questão do estágio, para completar o que a Thaís falou, eu acho que toda experiência é muito válida e a França é um país que, poxa, mesmo agora durante o coronavírus, tem várias vagas de estágio, tem várias oportunidades e vem mesmo, se lança e com certeza isso é uma oportunidade muito boa. E vai acrescentar uma experiência a mais no currículo, né? Uma coisa que eu gosto, que eu quero acrescentar também, que eu sempre falo, é que, principalmente para nós brasileiros, chegar numa cultura assim que é um pouco diferente é bem difícil, né? Mas o que é legal é que, nossa, tem brasileiro em tudo que é lugar, então você pode vir sem medo, que eu tenho certeza que você vai encontrar um brasileiro aqui que vai te apoiar e vai te ajudar e vai saber que você vai estar passando pela mesma questão. Então, ao mesmo tempo que você é muito sozinho aqui, você também encontra muitos amigos e muitas pessoas que faz realmente a diferença na sua vida. Então, não precisa ter medo de vir porque você vai estar sozinho, porque eu tenho certeza que não vai estar. Os 2 primeiros meses são difíceis realmente, mas depois é bem tranquilo. Você começa a fazer amizade e sabar. Sabar. Bom, gente, muito obrigada. Foi ótimo o papo, foi bem, bem legal mesmo. Fiquei bastante orgulhosa de poder ter juntado vocês dois para falar de estágio, assim. Tinha tantas outras coisas que a gente podia falar, mas senão vai ficar super longo, né? E aí a gente depois dá oportunidade para outras pessoas, a gente vai colhendo, acho que é uma boa iniciativa, assim. Estou feliz assim do resultado. Boa continuação para vocês. Obrigado. Espero que vocês já são grandes profissionais, tenham um futuro aí de muito sucesso. Daqui a um tempo vocês vão ver de novo o vídeo. Daqui a um tempo, vocês vão falar assim, nossa, como eu mudei, ou como foi aquilo. E vocês vão falar assim, mas aquela experiência foi muito importante para a minha vida profissional. Verdade. É verdade. Muito obrigada pelo convite. Obrigado pelo convite. De nada. De nada, um abração. Obrigada. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.